Salve a todas, salve a todos. Hoje são 18 de novembro de 2025 e a proposta é fazermos 3 takes a partir de um mesmo movimento. Então, nós vamos abordar um movimento que aconteceu, na verdade, o lançamento do livro. Deixa eu colocar aqui. O lançamento desse livro, Pés Descalços, a lei de cotas veio para ficar, do professor pós-doutor Sérgio José Custódio. A ideia é falar um pouco dos bastidores desse movimento, na verdade, os bastidores dos bastidores dos bastidores desse movimento, mas é pegar carona para, a partir deste movimento, falar de diversos outros que estão imbricados, intricados e que permeiam e perpassam as mesmas dificuldades e arguras. O anonimato, o esquecimento. Então, a partir de um movimento social, que acho que é essa contribuição mais elegante que essa obra está trazendo, que eu apresentei um volume, são 2 volumes, que já está disponível nas melhores livrarias. O querido Sérgio veio fazer o lançamento do livro sem trazer nenhum para vender, o que dá a mostra de qual é a ideia, de qual que é a proposta e por que isso comove, por que isso pega e por que isso. Eu falei, tenho que gravar, velho. Tenho que gravar, tenho que prosear sobre isso. Vivemos numa sociedade na qual tudo é produto. As próprias pessoas se vendem como produto. Tudo é produto. Tudo é produto. Eu me recordo que quando eu começo a gravar aqui os vídeos no YouTube, o pessoal pede uma reunião, aí eles te mandam um questionário, você vai percebendo lá, preenchendo o questionário, e num dos questionários eles perguntam qual que é o seu produto. E aí eu falo assim, eu não tenho nenhum produto. Eu não estou fazendo os vídeos com o intuito de ter produto. Aí embaçou toda a conversa não aconteceu mais nunca. Complicado em todas as estruturas, das mais simples às mais elaboradas, lidar com essa coisa na qual, gente, nós vamos fazer troca, mas não necessariamente monetizar em cima disso. E não é não que a gente não queira dinheiro, nem que a gente vive de luz, absolutamente nada disso. Mas é que esse não é o foco. E as pessoas estão aí, né? Tudo é foto de que come, é foto de onde anda, é foto para onde vai, é foto de onde veio, é foto do que faz, é foto do que fez, é foto do que... É mais foto, às vezes, do que feito. E o em volta pede isso. Você tem quantos seguidores? Você não tem seguidores, então você não tem validação. É a tristeza absoluta. Então, quando a gente vê coleguinhas, quando a gente vê coleguinhas, o coração enche. A gente dá a mão, a gente abraça. E abraça não só esse outro, abraça toda a causa, abraça tudo que essa embarca, abraça. Porque dinheiro é muito bom, se essa é a pergunta, mas Dona Eusmária fez de mim um homem, não uma puta. E nada contra as prostitutas, que fazem um negócio a partir do negócio. Legal, não tem problema isso. Mas é que... Então o Sérgio veio fazer o lançamento de um livro que conta, narra essa história de luta, de elaboração, de construção,
que ele frisa o tempo inteiro, constituída e construída por milhares de anônimos. As pessoas que não virarão deputado federal, não serão senadores, não serão presidente da República, não entrarão no TCU, não serão reitores das faculdades nem das universidades. Alguns talvez nem chegaram a se formar. Pessoas anônimas, fracassadas, derrotadas muitas vezes. Eles conseguiram, conquistaram com muita luta. Podia estar pensando só no delas. Podia estar vivenciando só para elas. Mas elas pararam e foram fazer uma luta coletiva. E uma luta coletiva que anos depois vai ser apropriado por imagens, ideias, inspirações vindas quase que do além. A moça, primeira-dama, que tem um sonho, e a partir deste sonho ela faz esse ProUni. Esses apagamentos, essas destituições históricas é um marco da historiografia brasileira. A historiografia brasileira é especialista em apagar os seus agentes populares mobilizadores. A história no Brasil é acontecida sempre na perspectiva dos super-homens, dos grandes homens, dos grandes feitos, das grandes ideias, dos grandes vultos. Sempre nessa dimensionalidade de algo messiânico que chega e conduz as massas em direção a esse mar vermelho que se abre. A história, ou os bastidores dessa história, que é feita pelo sangue, pela luta, pela disposição, pelas derrotas, pelas batalhas, pelas conquistas, por novas derrotas, por fragosos fracassos, para novas construções e novas elaborações, essa história ela é apagada, muitas vezes embranquecida. E é essa rehistoriografia que é fundamental não perdermos de vista. Precisamos contar as histórias dos nossos. E o Sérgio fez isso. Ele contou as histórias dos nossos. Com esse título extremamente evocativo, sugestivo, Pés Descalços. Os Pés Descalços é assim, né, quando eu vi o livro, me veio muito forte o bispo, que eu sempre esqueço o nome, que foi enterrado com os pés descalços também, que sempre esteve na luta ao lado do povo. E tem essa intercessão, né? Ele conta nesse livro, que tem 2 volumes, que está disponível nas melhores livrarias, e é importante que a gente compre para saber das histórias dos nossos. Casaglia, eu esqueço o nome dele, eu não sei pronunciar o nome dele, na verdade, mas é um ser lindo, assim como o Sérgio é um desses seres lindos também, assim como o Wellington, que faz parte desse mesmo movimento, e também no movimento do Sem Universidades é também um cara bonito, assim como o Márcio José, assim como o Dudu, assim como diversos desses atores que estiveram conosco, nos dando a honra de ouvi-los, contar a história de como chegaram nos acordos, nas construções, nas elaborações, nos cursinhos populares, no levar as pessoas à faculdade, no auxiliar as pessoas a se manterem nessa faculdade, enfim, nessa luta heróica, hercúlea do dia a dia, do cotidiano.
dos pés descalços. Os pés descalços trazem imagens lindas, né? Pés descalços trazem imagens maravilhosas. É quase um lema universal, os pés descalços. Evoca tanto Zola na França, quanto as revoluções mexicanas, quanto principalmente esse povo que caminha. Desde Antônio Conselheiro, passando por Padrinho Padre Cícero e chegando aos nossos alunos, nos lugares que eu trabalhava, eles recebiam o título de pés vermelhos. O pé sujo de terra, nas ruas sem asfalto. E eles indo estudar e massacrados, porque a escola é muito cruel, por chegarem com os pés vermelhos. Então, os pés descalços evoca, eu acho que em cada um de nós, milhares de imagens, dezenas de imagens, e imagens que dialogam com esses abandonos sociais, políticos, orçamentários, e o pior deles, que é a tentativa do roubo da história. A história desses sujeitos que, unidos por uma perplexidade, uma coisa é você não ir à faculdade, ou seja lá onde você quiser ir, por você não querer. Eu conheço, eu sei que tem, eu não quero. Tem um carro ali, mas não quero. Tem uma cidade ali, mas eu não quero. Outra coisa é dois movimentos. Isso lhe ser negado e nem lhe darem a possibilidade de você saber que você poderia querer isso. É o ponto da ignorância nos quais eles nos legam e destinam boa parte de nós, pés descalços. A segunda, que é tão terrível quanto, é esses que conseguem dar esse passo serem impedidos por não terem condições econômicas. Isso aqui é para quem pode pagar. Se você não pode pagar, você não pode ter. Mas eu não estou falando de um privilégio. Eu não estou falando de um dado natural. Nós estamos falando de um acesso que deveria ser básico, de que poderia ser universal a todos o que desejassem. E aí esses caras estão lá nas universidades, entraram nas universidades, saindo dos mais diversos rincões, com os pés descalços, com os pés empoeirados, e de uma hora para outra, vem a catástrofe. Eu não consigo estar nesse lugar. Eu até entrei, mas eu não consigo estar. E por que você não consegue estar? Porque eu não consigo bancar. Eu não tenho como pagar. E eu não estou falando ainda das universidades privadas. Nós estamos falando das universidades públicas. E eles lembravam muito bem, esses caras que compuseram essa história. O preço das inscrições para o vestibular era uma fortuna. Estou na escola pública, eu falo isso, as pessoas nem entendem do que a gente está falando. Mas nos anos 2000, era mais fácil ir, ou melhor, não era mais fácil, mas a proporcionalidade era, que a gente for trazer para hoje, era como você ir fazer um intercâmbio na Austrália. Eu estou aqui de boa, quero mandar o meu filho para fazer um intercâmbio na Austrália. Hoje é mais tranquilo fazer esse movimento de levar o seu filho para fazer um intercâmbio na Austrália, ou em Londres, ou nos Estados Unidos, do que ele chegar na universidade.
Era esse o nível de distância. A universidade era uma impossibilidade monetária, não de conhecimento, monetária. E alguns desses caras se unem, vendo o quanto que isso é absurdo, o quanto que isso é desleal, o quanto que isso é abjeto, o quanto que isso é nojento, o quanto que isso é um delito, um crime. E criam basicamente, não é o criar, nós criamos assim, é luta, tá, gente? É muita luta, é muito empenho, é muito. Eu me recordo na PUC, a PUC não tinha o movimento sem universidade. O movimento sem universidade vai nascer um pouco depois. Mas eu tenho lá meu amigo Farley, juntamente com os outros companheiros do PSTU, fazendo a ocupação da reitoria da PUC e chamando a filantropia deles de pirantropia. E os resultados disso, anos depois, que se somam a esse movimento que está vindo e que vai ganhando vulto e que vai ganhando forma, mas com movimentos muito independentes de alguns DCS que depois se unificam e vão construindo esse movimento mais de caráter estadual, nacional, essa coisa bonita. Essa coisa bonita que proporciona, anos depois, leis como a do ProUni, com diversas críticas que nós podemos fazer e sempre as faremos, mas que deu condições desse cara pobre, pés descalço, favelado, periférico, chegar à universidade. E mais do que chegar, conseguir se manter na universidade. É engraçado que esse movimento, pelo que eles trazem, vai começar ali quase na virada, finais dos anos 90, início dos anos 2000. Eu estou na faculdade, mas esse momento a gente está em outra briga. A gente quem, né? A gente da filosofia estava na briga pelo projeto do Padre Roque para que a filosofia e a sociologia voltasse a ser matéria obrigatória no ensino médio. E essa lei foi vetada por Fernando Henrique Cardoso, que era um sociólogo. E a gente conseguiu a escuta e a implementação dela somente depois. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o projeto Sagarana e com o Itamar Franco e companhia, e depois eu me perdi na história, tá vendo? Cadê Murilo Ringel? Eu não vou encontrar o Murilo Ringel agora, mas o decreto dele, a leitura dele nos auxiliou muito. Então a nossa briga naquele momento era muito específica, muito focada. A gente, poxa, deixou passar essa luta aí tão importante, tão necessária quanto a do movimento sem universidade. Desculpa, movimento sem universidade é do movimento do sem universidade. São essas lutas assim. E o engajamento que eu queria puxar e construir dos apagamentos que vão sendo feitos dessas lideranças, do estrangulamento que vão sendo feito dessas lideranças, que é o que me preocupa. Porque o Wellington, estamos aqui em BH e a gente vê uns vereadores votando, legislando umas coisas que a gente põe a mão na cabeça e fala assim, isso não é interesse nem individual, nem particular de três. Absurdos, flagrantes, pessoas que não têm a menor perspectiva do que seja algo realmente do bem comum. A gente está dando mandato para esses caras, seja a esquerda, seja a direita, tá, gente? São pessoas que conseguem engajamentos, são pessoas que conseguem transformar causas em produtos e que têm outros ganhos, não esses sociais. O prazer deles, o lucro deles, a vontade deles é em outra coisa.
As pessoas que estão lutando dessa forma gratuita no seu estado de graça, estão apanhando demais, estão sofrendo demais, estão adoecidas demais. Demais. Eu acho que às vezes eu tenho que falar para eles assim, menos. Menos, pelo amor de Deus, menos. Vamos ganhar um pouco de dinheiro também. Vem cá, vamos fazer umas coisas que dão uns dinheiro aí. Movimento hip hop. Porra, o movimento hip hop ilustra isso tão bem. Estou falando do movimento hip hop do tempo dos dinossauros. Racionais, Gok, Taíde, DJ Rum, falando lá atrás daquelas coisas, daquelas posturas extremamente ideológicas, nós não cola com os boys, nós não faz show para boy, nós não vamos em tal TV, nós não conversamos com tais pessoas, essas posturas, e aí os caras precisando de R$10, R$5, vendem 1 bilhão de discos, mas não consegue, às vezes, movimentar uma casa. Que merda é essa que a gente está fazendo também? Está todo mundo ganhando dinheiro, menos nós. Que estrutura é essa também que a gente está ajudando a alimentar? A gente traz outras reflexões. Não vamos nos vender, mas vamos adequar um pouco aqui do jogo. Algumas coisas nós que estamos produzindo, a gente precisa colher. Nós precisamos e temos que colher. Então, esses anônimos, esses caras, eles, poxa vida, eles precisam colher um pouco desses frutos. Não na mercantilização dos movimentos, mas, olha, eu estava aí. Eu não, tá, gente? Eles. Estava aí. Eu fiz isso. Esse ProUni que vocês estão vendo, que o seu filho teve cota, teve bolsa, eu, juntamente com os meus, é que ajudamos a constituir. E esse meu com os meus, a gente precisa começar a dar acesso aos que desejam de encontrar os seus caminhos nas searas legislativas. Lideranças. Eu vejo algumas pessoas, eu vejo inclusive as que foram eleitas pelos partidos de esquerda aqui de Belo Horizonte, especialmente do PT. Eu acompanhei pela parte das plenárias porque estava com uma dessas pés descalços, umas dessas mulheres que fazem essa luta pelo movimento social, pelos coletivos, está em todas as frentes, que vão das frentes aqui municipais, as nacionais, as internacionais. Essa mulher, Nancy, quase cuspida, escarrada, sendo agredida dentro do partido. Agredida eu exagero, mas com as portas fechadas para ela, eu posso garantir que sim. É um incômodo ter ela ali dentro. É um tormento e um estorvo ter ela ali dentro. E são pessoas da luta, são pessoas que representam, são lideranças. E não são lideranças de ontem. São lideranças de uma vida inteira. Essas pessoas não têm voz. Essas pessoas estão sendo roubadas na sua historicidade. Então, o livro, cara, o livro é um presente. Porque mais do que um presente, ele apresenta para nós um caminho. Precisamos falar dos nossos. Precisamos contar sobre as nossas histórias, porque essas histórias das lutas, quem está nos movimentos as escutam. Mas é uma escuta que, quando você pede para que eu retome e conte, olha, eu engasgo aqui, eu não estou lembrando do Dom Pedro Casaglia. É um homem da luta, é um homem dos movimentos. É um homem que marchou ao lado do povo, desde a sua ordenação até o seu último dia.
Os que caminharam com ele e os que têm as histórias dele muitas vezes em primeira mão, muitos já foram. E essas histórias que estamos ouvindo e que estão sendo contadas, alguns de nós não as reproduz com a mesma magia, o mesmo encantamento, essa perda dessa força, dessa intensidade, é um esquecimento no qual os movimentos sociais, os movimentos populares são lançados. Então, a ideia da escrita sobre isso, poxa vida, é magnífica. E é um caminho que acho que todos os movimentos sociais, os movimentos populares, sejam esses que têm dois integrantes aos que conseguiram uma expressão nacional como a lei de cotas, precisamos as escrever. Não apenas sob a lente de um único olhar. Acho que o Sérgio teve todo esse cuidado. Ele costura, mas ele se coloca. Eu não sou o protagonista disso. Eu sou um desses atores coadjuvantes, participantes dessa caminhada. Uma caminhada que é coletiva, passa em mim, passa por mim, eu caminhei junto. Mas tiveram outros pés, braços, mentes, corações tracejando o movimento. E são isso, ou é isso que a gente não deveria perder de vista. Qual a importância de estarmos registrando, não esse registro antropológico, historiográfico, no qual eu faço esse processo de colonização desses saberes. Essa coisa nojenta e hedionda que a gente acompanhou durante toda a década de 90 e parte dos anos 2000. Um bando de pessoas conseguiram doutorados assim, transformando esses movimentos em objetos. E quase que falando, traduzindo aquilo nessa leitura e nessa linguagem acadêmica rebuscada. Não é disso, mas a necessidade de encontrar esse lugar. Precisamos sair ou deslocar parte dessa nossa tradição oral, que é linda, maravilhosa, mas precisamos trazer enquanto memória para essa tradição da escrita, para essa tradição. A tradição da oralidade a gente tem, é uma marca, mas precisamos retomá-la e precisamos ir reconhecendo os nossos. Esses caras construíram e milhares de outros nós estão construindo. E parece ser um único movimento, mas ele entrelaça com diversos outros. E é esse entrelaçamento, é essa tessitura que nos interessa. É essa tessitura que eu olho para cada um desses caras sem nunca tê-los visto, sem os conhecer, até o dia 15. Sem, provavelmente, alguns deles que talvez a gente nunca mais se veja. Mas saber é um irmão. No melhor sentido do termo. Caminhamos juntos. Com lutas das mais diversas que não podemos lutar todas, mas sabemos que tem esses caras por lá. Sabem que tem esses caras por aqui. E a gente vai buscando trazer esses anônimos para a luz, para o reconhecimento. Não esse reconhecimento de ganhar estrelinha, de ganhar seguidor, de ganhar voto, mas essa coisa maior e mais bonita de ganhar isso que não tem preço.
Eu não sei nem dar um nome para isso. Falta nome. É algo que o dinheiro não compra, é algo que a fama não traz, é algo que somente quem caminha compreende. Compreende que, olha, é legal, é isso mesmo, mas não fizemos nada demais. É legal, é isso mesmo, mas porra, que linda caminhada, que linda jornada. Não foi sozinha, não foi individual, foi coletiva, mas trouxe cada um de nós. Bom, é mais ou menos isso. Um beijo na alma de todos vocês. Uma honra ter-os escutado, ter aprendido, ter convivido nesse curto espaço de tempo com cada um de vocês, exceto, obviamente, a Márcio José. Márcio José é um caso à parte. Esse daí é uma outra coisa. Eu tinha que zoar o meu irmão também. Mas é lindo saber que vocês estão nesse momento histórico, continuando fazendo os feitos e realizando a história. É muito agradável saber que vocês estão entre nós. Beijo grande. E que os céus nos acompanhem.